Tava vendo se o cara vai lá em casa olhar, né? Porque como que eu vou fazer, né? E eu estaciono ele no subsolo, então se eu ligasse, por exemplo, o seguro, o guincho não entra, né? Porque tem um limite de altura. Enfim, coisas da vida. Coisas da vida. Acontece. Vamos para o nosso material? Vamos para a nossa aulinha? Revisão, né, gente? Chegamos até aqui. Primeiro de tudo, parabéns a todos. Vocês estão muito quietinhos hoje. Estou sentindo vocês meio brocochô. Uma quarta-feira de revisão, era para estar todo mundo enérgico. Nós começamos nossa aula às 8 horas. Vocês estão meio tímidos. Mas tudo bem, vou dar um desconto. Estamos no final do mês, está todo mundo muito cansado. Está chegando a semana de prova, de atividade. Tá fácil para ninguém. Bom, hoje o ideal aqui é basicamente a gente fazer um bate-papo do nosso conteúdo visto até então, as nossas aulas, né? A gente pega o resuminho e vocês podem se basear nesse PowerPoint de hoje que eu mandei para vocês lá no grupo mais cedo. É evidente que o conteúdo por trás do slide está no material da aula. Então, por exemplo, aula 1, você vai ter que ir lá no PowerPoint da aula 1 para ter acesso ao material. Desculpa. Nossa, engasguei. Para ter acesso ao material completo. Eita. Professor não morre. Para ter acesso ao material completo. Mas, se você olhar o programa da aula no material de cada aula, você vai ver que o programa da aula é maior do que o resumo que eu coloquei aqui. Então, o que eu fiz? Eu dei uma enxugada no conteúdo para não sufocar vocês. Então, vamos dar uma passada rápida aqui, ó. É isso aqui que eu vou cobrar na prova, não é nada além disso. Então, para que você tenha um critério da avaliação, você pode se basear nesse material. A gente fica combinado assim, tá? Então, esse pode ser a base de estudo de vocês, pode ser esse PowerPoint. Claro, você vai ter que visitar o material lá, porque às vezes aqui eu trago só uma palavra-chave, eu trago só uma expressão, e ela não fica completa, mas é a base daquilo que vai cair na nossa provinha. Tá bom, gente? E aí, na semana que vem, eu trago para vocês um simulado, e aí eu vou combinar uma coisa com vocês aqui, aproveitar que estamos só nos outros, né? E eu vou fazer um combinadinho com vocês aqui. No simulado, que eu vou fazer na semana que vem, eu vou sortear lá uma ou duas questões do simulado para colocar na prova. Então vai ficar também em meio de bandeja para vocês uma ou duas questões lá que eu faço um sorteio. Quando vocês receberem a prova na outra semana, vocês vão falar, poxa, essa questão aqui eu já vi. Sim, era uma questão do simulado. Então, venham na semana que vem, façam o simulado, a gente vai corrigir o simulado, e aí, de cara, você já sai com duas questões aí. Então, vamos lá, só para a gente fechar a nossa dinâmica. Se você entrar no seu aula, no ambiente virtual de aprendizagem, e eu entrei no ambiente de vocês, tá? Nem todos vocês estão com as atividades em dia, o que é um problema. Então, pega essa semaninha, entra no AVA, faça todas as atividades. Se você realizar todas as atividades no AVA, você já garante de cara 4 pontos. Aí você vem para a prova. Na prova, eu já estou te avisando aqui que eu vou te dar 2 questões. Então, se eu vou te dar 2 questões na prova, se você pegar essas 2 questões, vamos supor que a somatória delas vale ali 2. Você tem ali 4, com 2 você tem 6.
Se você é um aluno participativo, se você é um aluno que está aqui sempre conosco e interage nas nossas aulas, você tem mais meio ponto pela participação. Então, sem muito esforço, sem muita dificuldade, você compôs uma nota de 6,5. Recomendo? Não recomendo. O que eu recomendo? Dá uma estudada, tenta gabaritar, porque o primeiro bimestre é sempre um caminhão. Então, você pega os 4 pontos lá do ABA, tenta tirar uma nota alta na prova e garante lá uns 8,5, 9. Garantiu 8,5, 9, o segundo bimestre, você consegue trazer essa nota para você, né? Então, se você tirar, por exemplo, no segundo bimestre um 4, que seria uma nota vermelha, o 9 que você tirou no primeiro, na conta geral, ele te equilibra, né? Você morre ali com 6, 6,5, tranquilo. Então, eu usava essa técnica, gente, quando eu fazia faculdade, sobretudo que minha faculdade era anual. Então, se eu tomasse pau, eu não tomava pau no semestre, eu tomava pau no ano inteiro, porque o regime de estudo era anual. Então, o que eu fazia? Eu pegava o primeiro semestre, estudava igual um animal, e tirava uma notona alta. Nossa, os professores me adoravam. No segundo semestre, eu dava uma relaxada. E aí ia garantindo notas um pouco menores, mas fechava ali, às vezes, no 7, 7,5. Alguns anos eu ia bem, né? Teve um ano que eu ganhei até um prêmio. Mas, no geral, não dá, porque a gente trabalha, a gente tem uma vida meio maluca. Legal? Vamos combinar assim, então? Show de bola, 8h15, quem chegou, chegou. Quem não chegou, pega o bonde andando no caminho ou assiste aqui a nossa aula gravada na sequência. Vamos falar aqui do nosso conteúdo. Como que a gente começa o nosso curso de economia? A gente começa o nosso curso de economia e mercado de capitais estudando o conceito da palavra economia, né? E a gente viu, embora a gente tenha trazido lá a ideia da economia como uma palavra grega, né? A oikos, né? A casa das finanças, a casa disso. A gente vai tratar aqui da economia no seu sentido teleológico, ou seja, no seu sentido finalístico. Para que serve? A economia nada mais é do que uma ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços. O professor Eduardo Porto está me chamando aqui. O que será que está rolando? Ô, Edu, faz um favor para mim, libera a moçada lá na sala de RH. Parece que começaram a entrar. Eu vou deixar uma janela meio aberta aqui, senão vai vazar áudio, né? Vai vazar áudio aqui. Libera aí, quando tiver os próximos eu entro pelo celular. É a ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de bens e serviços, né? Então, a economia está como uma ciência social. Muita gente acha que é uma ciência exata e tenta trazer a economia para uma área mais matemática, está errado, está equivocado. A economia é uma ciência de natureza social, ela cuida da relação das pessoas, aí sim, com os bens e com os serviços que são circulados em uma determinada sociedade. Bom, o contexto histórico que é posto para nós aqui, a gente passou lá por uma ideia de Platão, Aristóteles, falamos um pouquinho ali da Igreja Católica, até que a gente chega em Adam Smith. Bom, de Platão a Adam Smith, qual era a principal característica? A principal característica era que nós tínhamos uma economia baseada num direito canônico, né? Você tinha lá a Igreja Católica, que era detentora do saber, e era a Igreja Católica quem ditava todas as regras, né? As normas jurídicas, as normas econômicas, os preceitos religiosos. A Igreja Católica ela tinha uma centralização de todo o poder dentro da sociedade. Então, nós acabamos por verificar esse modelo de atuação baseado no modelo religioso. Aí, quando vem um sujeito chamado Adam Smith, que ele escreve lá A Riqueza das Nações, né, que é a obra, ele escreveu outras, né, mas a obra mais famosa dele é A Riqueza das Nações. Ele passa a trazer um conceito para nós de economia
que está apartado do conceito da igreja. E aí, sobretudo, ele fala para nós ali que a economia é uma matéria que se regulamenta sozinha. Por quê? Porque existem leis de mercado, né? E ele vai falar que a economia opera por meio de uma coisa que ele chamará de mão invisível. Você se lembra do papo da mão invisível? O que é a mão invisível? Na medida em que eu quero muito uma coisa, e essa coisa não está disponível no mercado, o preço tende a ser mais caro. Na medida em que eu deixo de querer essa coisa, e essa coisa está em grande escala no mercado, o seu preço tende a ser mais barato. Então, essa regulamentação do preço dos produtos e dos serviços vai se autogerindo pelas próprias normas que o Adam Smith chamará de normas naturais econômicas, né? Há uma mão invisível que opera o mercado. Bom, passado e superado a ideia de Adam Smith, a gente entra lá numa economia baseada em Keynes, né? O John Maynard Keynes, um economista burocrático, e que ele disse assim, olha, o Adam Smith ele é um sujeito legal, e ele realmente traz uma ideia de uma economia que funciona, de uma economia que se autorregula, porém, quando nós estamos falando de uma sociedade, a sociedade é muito dinâmica, e em sendo a sociedade muito dinâmica, o que acontece? Há um fator chamado desigualdade social. Algumas pessoas terão muito e outras pessoas terão pouco. E aí esse desequilíbrio social precisa ser compensado de alguma forma. E aí o Keynes vai dizer o seguinte, qual é a maneira da gente compensar esse deságio, né, entre a relação das pessoas e das coisas? Bom, ele dirá o seguinte, a maneira que a gente encontra para compensar essa diferença é trazendo um Estado trazendo um Estado que atue por meio de políticas econômicas voltadas para a sociedade. Então, o Estado vai intervir na economia por meio das políticas públicas econômicas e dando vazão aí aos programas sociais. Então, essa é uma linha de atuação divergente da linha do Adam Smith, que defende o liberalismo econômico puro. O Keynes vai dizer o seguinte, olha, não, nós precisamos ter a participação do Estado nesse cenário. E aí a gente entra na atualidade com alguns pensadores modernos, né? E a gente falou aqui, mais propriamente, de questões políticas, né? Não entramos tanto em pensamentos filosóficos. E, para efeito da nossa prova, a gente para em Keynes. Bom, depois, na sequência ainda, nessa aula, nós demos um panorama sobre os fatores de produção, ou seja, se nós estamos falando de uma disciplina econômica, a economia lida com o quê? Ela lida com os fatores de produção. Quais são os fatores de produção? Segundo a teoria clássica, os fatores de produção são terra, trabalho e capital. Cada qual vai ter o seu correspondente, né? Ou seja, se você utiliza a terra, você terá ali o resultado Leva a máquina lá da outra sala. Se você utiliza a terra, você tem lá, por exemplo, o fruto da terra, né? Se você utiliza o trabalho, você tem ali a mão de obra. E o capital terá por remuneração os juros, né? Então, esses são os fatores de produção elencados na teoria clássica. Por outro lado, existe a teoria moderna, né? E na teoria moderna aparece a tal da capacidade tecnológica, né? Então, você teria aí o desenvolvimento de softwares, o desenvolvimento da propriedade intelectual. São as empresas que a gente chegou a comentar, são as empresas de PowerPoint, né? São as ideias, né? Quando você vende apenas ideias, né? O senhor dá um exemplo de uma ideia de uma empresa de PowerPoint, o Uber. O Uber é uma ideia fantástica, fenomenal, uma empresa que já recebeu aportes milionários, porque tem um fundo de investimento por trás.
Porém, é uma empresa que ainda não atingiu o seu ponto de equilíbrio, ela continua dando prejuízo, ou seja, ela continua tendo de receber dinheiro dos seus investidores. Então, esse modelo de venda, né, de ideias, né, e negócios milionários, mas que não trazem resultado financeiro, está no campo aí da capacidade tecnológica. Por fim, a gente falou na primeira aula lá sobre alguns problemas econômicos fundamentais. Que problemas econômicos eram esses? Como que os bens são produzidos, né? Com qual critério? Aí a boa e velha pirâmide de Maslow, que vocês já estão carecas de saber, que vai trazer ali a ordem, né? Em que na base você tem os elementos da sobrevivência, os elementos mais básicos de mercado, e no topo você tem o campo do desejo, da realização. E aí o mercado ele vai circular bens e serviços baseado nesses fatores, ou seja, a pirâmide indica uma dor, sempre vai indicar uma dor, e os bens e serviços vão representar ali um remédio para essa determinada dor. Então assim, eu preciso de um lugar para dormir. Aí vem o mercado e diz assim, olha, eu estou te vendendo uma casa, um apartamento. Eu preciso de me transportar. Aí vem o mercado e te vende um carro, te vende uma moto, uma bicicleta. Então, a ideia aqui é que a pirâmide de Maslow vai indicar as necessidades humanas, né? As dores. E a economia, por meio das empresas, né, que são os agentes econômicos, vão ali trazer os remédios para essas dores. E aí surgem aquelas 3 perguntinhas básicas, né? O que eu vou produzir? Para quem eu vou produzir e como eu vou produzir. Quando eu tenho essas respostas, eu acabo economizando ali recursos dentro do modelo econômico. Pessoal, aula 1 foi isso que a gente viu. Alguma dúvida? Se não, talvez ou mais ou menos. E aí? Tranquilo até aqui? Não tranquilo? Não tenho dúvidas, imagino. Tranquilo, sem dúvidas. Podemos seguir? O ritmo tá bom? Podemos acelerar? Ou não? Tá legal. Se quiser, eu piso um pouquinho no acelerador, para a gente ter um pouco de emoção na nossa aula. Tá ótimo, professor. Pode o quê? Pode acelerar, Sibeli? Acelera, Rubinho. Eu tô sentindo vocês meio baqueado hoje. Eu não sei se eu tô... A gente está à distância, mas parece que tem uma conexão, né? A gente já está tanto tempo junto, parece que me sinto conectado a vocês. E eu tô achando que vocês estão muito cansados. Olha, o Lucas Gabriel, eu tô cansado pra caramba. Lucas, eu vou falar para você, bicho, tamo junto. Eu cheguei hoje aqui no escritório, era 7h20 da manhã. E 8h30, eu acho que eu ainda tô sentado aqui nessa cadeira. Levantei só para almoçar. Então, é nóis, guerreiro. Vamos embora. Ó o Guilherme. O Guilherme tá meio brocochô. O Guilherme desistiu da gente. O Guilherme trazia aqui as nossas aspirações astrológicas de voo de galinha, né? Tudo bem, quem sabe ele volta. Eu também, pessoal querendo comprar muito carro nessa Black Friday. O pessoal tá querendo comprar carro. Tá barato os carros, Ruth? Acho que eu quero comprar um carro também nessa Black Friday. Eu só não tenho o dinheiro. Mas eu quero. Porque o meu mesmo quebrou. E eu tô na mão. Não, juros tá alto ainda. Então, obrigado, Ruth. Não vou comprar carro. Desde as 4h10 na rua. Eita, Guilherme. Lucas Gabriel, sempre vai estar. Pois é, fácil. Não é, né? Sou um simples camponês. Bom, aula 2, gente. Pegamos aqui. Você mora perto ali como que é? Lago dos Patos? Não é isso que tem ali em Guarulhos? Parque dos Patos? Tem alguma coisa de pato ali, não tem? Ô Gui, Praça dos Patos? Como que é o negócio de pato que tem lá em Guarulhos? Sei que em Guarulhos tem um pato. É longe da minha casa isso aí.
Mas como chama? É Lago dos Patos? Praça dos Patos? Como que é? Desculpa a palavra, mas eu moro na bunda de Guarulhos. Lago dos Patos. Eu ia nesse Lago dos Patos há muitos anos, não, muitos anos atrás também não, né? Era lá meados de 2016. Eu tinha uma namoradinha em Lago dos Patos. E aí eu ia para Guarulhos, Guilherme. Depois disso, nunca mais eu fui. Olha aí, ó. Eu ia para namorar, é óbvio que eu ia para namorar. Vou fazer o quê em Guarulhos, Guilherme? Vou te ver, Zezão? Claro que não, né? Zona de... Olha só. Sistemas econômicos. Entramos na nossa aula de número 2. O professor vai ganhando energia. Você sabe que eu vou crescendo na aula, né? A gente começa meio assim e tal, e a coisa vai trazendo uma energia para nós no caminho. Mas os sistemas econômicos, nós falamos, vou começar pelo socialismo, e eu não vou entrar no socialismo. Por quê? Eu não sei se vocês se lembram, na aula em que nós falamos sobre sistemas econômicos, eu disse assim, eu estou falando do modelo socialista só para poder fazer mais reforço ao modelo capitalista, para que vocês possam ter essa visão por uma via de antagonismo, ou seja, ver exatamente qual é o seu contrário. Vocês se lembram disso? Que eu passei pelo socialismo de maneira mais rápida, falei que inclusive era um modelo que vigorava lá na China, disse que durante muito tempo foi um modelo que vigorou na União Soviética, mas a ideia não é falar do socialismo, porque não é a nossa forma de sistema econômico, não é o nosso modelo. O nosso modelo é um modelo capitalista, então é nele que a gente vai focar. O modelo capitalista, basicamente, ele baseia-se no quê? Na exploração do homem, pelo próprio homem, para se obter lucro. Ou seja, trabalha-se com o conceito de mais-valia. Você contrata pessoas, paga um salário para essas pessoas produzem, só que o resultado do seu trabalho é maior do que aquilo que ela efetivamente ganha. Então, o dono do capital, que é o investidor, é o burguês, é o que representa a classe social que detém os meios de produção, vai obter um lucro nessa diferença, né? Ou seja, ele põe o dinheiro na frente, mas com pouco tempo esse dinheiro acaba voltando, porque ele paga bem menos do que aquilo que efetivamente ele ganha. Esse é o espectro do modelo capitalista. Acho que vocês sabem bem, porque a gente vive esse modelo, né? Então, de certa forma, é até mais tranquilo, de certa forma, é até fácil de entender. Bom, depois a gente entra ali em alguns pensadores. Falamos de alguns pensadores da era clássica, confesso a vocês, não cairá na prova, mas entramos em Marx. Marx, sim, com certeza, é assunto nosso que vai cair. Marx é um sujeito que defende ali a luta de classes, né? O Marx, ele era um revoltado, né? Na verdade, a gente tem alguns Marx, né? A gente tem o Marx no começo da vida dele, em que ele chutava todo mundo, batia em todo mundo, era um sujeito extremamente truculento. E depois, o Marx, num outro período de vida, em que ele estava ali já mais equilibrado, já mais tranquilo com as suas ideias. Mas a ideia é o seguinte, o Marx, ele defendia a ideia de que a classe proletária era muito mais volumosa do que a classe burguesa. Então ele dizia assim, olha, nessa luta de classes, né, nesse embate, né, você tem aqui uma massa muito mais forte do que o pequeno grupo que detém os meios de produção. Então ele estimulava ali uma batalha, ele estimulava a revolta, o pensamento marxista deu estímulos para nós de coisas que existem até hoje, como, por exemplo, a greve, né? Quando você fala no direito de greve, isso é oriundo lá do pensamento marxista. Quando a gente fala agora, que agora isso está na moda por causa da pandemia, né? Mas quando a gente fala de um lockdown, né, desliga tudo, isso era fruto do pensamento marxista. Ele falava assim, quer assustar os donos dos meios de produção? Para tudo. Eles não saberão o que fazer, porque eles detêm ali o capital
mas eles não têm a força de trabalho, eles não têm a expertise operacional que vocês têm. E aí o Marx, ele tinha esse pensamento. Mas basicamente na ideia dele, ele dizia que a economia vai ser para sempre um local de desigualdade, porque nós estamos alienados, né? O Marx defendia uma ideia de uma alienação. Essa alienação muito ancorada no próprio modelo fordista, né? Que era um modelo de divisão do trabalho em que você, operário, nunca tem acesso ao todo. Então, você é microespecializado numa função e acaba não conseguindo se desvincular dela, né? E quem tem acesso ao todo é o dono do meio de produção, então é somente ele que fica rico. E o Marx diria, essa alienação faz com que o cara fique cada vez mais rico. E, por outro lado, há uma alienação ideológica, porque quem trabalha sempre trabalha achando que vai cruzar a linha da riqueza, porque há uma ideologia dizendo, venha, faça, você vai vencer, você vai conseguir, só que o próprio modelo, o próprio dinâmica social não permite que você faça isso. De tempos em tempos alguém rompe, né, para manter a ideologia viva, mas o Marx dirá, tudo isso já é previamente programado. E do pensamento marxista, a gente tira a literatura brasileira maravilhosa, né, a nossa música popular brasileira, porque o resultado todo mundo já conhece. Quem está em cima sobe, quem está embaixo desce. Um lugar em que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Já dizia a música. Bom, nesse pensamento é o pensamento marxista. Depois a gente fez um paralelo com o pensamento de Joseph Schumpeter, né? O Schumpeter é o meu preferido de todos, vocês sabem, né? Schumpeter é o autor das Ondas, em que ele traz ali uma ideia de que o capitalismo é autorregulado por ondas, né? Ele vai dizer aqui coisas para nós como termos de obsolescência programada, né? Em que um produto, quando é desenvolvido, ele já tem no seu desenvolvimento um prazo de validade, e que uma empresa, quando lança um produto, ela lança um produto em inovação. A inovação se sustenta por um tempo, certo? No tempo em que a inovação está ancorada nos seus processos de inovação, ou seja, aquilo é novidade para todo mundo, você cobra o preço que você quer. Num dado momento, os seus concorrentes vão começar a te copiar. E aí, no momento em que os seus concorrentes começam a te copiar, você precisa baixar o seu preço para ser competitivo. E vai baixando, e vai baixando, e vai baixando, e vai baixando. Você baixa, o concorrente baixa. Chega um dado momento que você bate no seu custo fixo. Se você baixar mais, você já não está mais negociando a margem. Você está ali perdendo dinheiro, porque você já está no campo do prejuízo. Fora isso, tem os fatores de aceleração, a pirataria, o mercado paralelo, os camelôs, né, que não pagam impostos. Então, você tem todos esses fatores. O que acontece nesse momento? Para você não quebrar, você precisa lançar um novo produto. Quando você lança um novo produto, você tem ali a possibilidade de ter o ganho em larga escala novamente. E aí o mercado vai te copiar. E isso é cíclico, né? Por isso que ele chama de ondas, as ondas de Schumpeter. O fenômeno é que essas ondas estão cada vez mais rápidas, ou seja, você tem ondas que estão quebrando cada vez mais rápido. Você tem um produto que você lança hoje, uma semana depois esse produto já é obsoleto, porque o mercado já lançou um produto concorrente que é melhor e mais barato. E aí você tem que lançar. A partir daí a gente fala até um pouco da questão de gestão de estoque, porque se você já nasce obsoleto, você acaba tendo ali uma certa dificuldade de alta produção, alta escala. Então você perde aquela ideia do Fordismo e começa a ter uma produção mais segmentada para nichos, né? Só para vocês terem uma ideia, isso não é assunto da nossa revisão, mas, de repente, por esse exemplo, vocês acabam assimilando um pouco melhor a ideia aqui do Schumpeter. Olha que bacana. Tem uma tese que vai falar do schumpeterianismo acadêmico. Eita, professor, o que é isso? Explico a vocês. Eu vou dar um exemplo aqui da engenharia. O sujeito entra numa faculdade de engenharia e ele está lá no ano 1 da faculdade. Só que a faculdade de engenharia tem 6 anos.
Quando ele chega no ano 6, que ele está saindo da faculdade, que ele está indo para o mercado de trabalho, ou seja, ele acabou de pegar o diploma dele está fresquinho, dirá o chupeterianismo acadêmico. Ele já está atrasado, ele já está obsoleto. Porque quando ele aprendeu processos um exemplo que seja engenharia civil, ele aprendeu lá fazer cimento, mexer com a massa, coisa e tal, coisa e tal, coisa e tal. Quando ele chega no 6º ano da faculdade, que ele está se formando, as casas já não são mais construídas com cimento, com concreto, elas são construídas com outros elementos que foram surgindo nesse meio tempo. Então, as ondas de Schumpeter estão tão rápidas, que o próprio processo de aprendizagem dentro de uma academia acaba recebendo um choque muito grande, porque o sujeito sai da faculdade, ele está atrasado, porque aquilo que ele aprendeu, sobretudo nos primeiros anos, já não se aplica mais, já não tem mais validade no mercado. Olha que negócio louco, né? Então, as universidades estão tentando adaptar a sua forma de ensino para que elas não corram o risco de colocarem no mercado profissionais obsoletos. Eu digo profissionais assim, o cara formou em dezembro, em janeiro já não serve mais. É o flash, exatamente isso. Aí a gente fala um pouco de modelo econômico, né? Falamos do modelo de oferta e de demanda, que é aquela regrinha, né? Você tem muita oferta, pouca demanda, o preço está lá embaixo. Você tem pouca oferta, muita demanda, o preço vai lá em cima. Autorregulação do mercado, isso é Adam Smith por excelência. E o modelo econômico da elasticidade, que tinha aquela fórmula, né? Quando você lança um produto, você já sabe qual é o seu grau de elasticidade, ou seja, você já sabe qual é o preço máximo que ele vai chegar, qual é o preço mínimo que ele vai chegar, e você estabelece suas margens dentro dessa conta. E, já que estamos falando de fatores de produção, já que estamos falando de modelos econômicos, a gente fala também de capacidade de investimento. Aí tinha lá o investimento público, que é o investimento do Estado, né? Ele leva como baliza políticas sociais, ele vai levar em consideração outros fatores que não só o lucro, mas, sobretudo, um fator denominado welfare state. O que é o welfare state? Você se lembra? É o estado de bem-estar social. Enquanto no investimento privado, o que se leva em consideração é o workfare post-national state. Já não é mais um estado de bem-estar social, mas é um estado de aceleração social. Aqui nós estamos visando o lucro. Então, se o objetivo é tão somente o lucro, quem é responsável por esse investimento? As instituições privadas. Se o objetivo é produzir bem-estar social, aí o dinheiro pode ser um dinheiro público, aquele dinheiro oriundo de impostos da máquina pública, porque eles, por excelência, terão que atender às necessidades sociais das pessoas. E, claro, você tem aqueles projetos de natureza mista, né? Quem chegou aqui? Aqueles projetos de natureza mista. Deixa eu só iniciar ali a gravação da turma de RH. Como inicia a gravação? Ou já está gravando? Gravando. Deixa eu ver ali. Espera só um pouquinho, tá, gente? Não, tá tudo desligado. Vamos deixar o Eduardo resolver. O Eduardo, vocês sabem como que ele resolve as coisas, né? O Eduardo, ele tem acesso remoto em todos os computadores que a gente tem aqui no escritório, inclusive no meu celular. Então, às vezes, quando eu preciso que faça alguma coisa assim, é legal pra caramba, porque ele começa a aparecer as coisas no meu telefone. Ele entra aqui e libera a gravação, libera os alunos. E aí a gente vai...
aí a gente fecha, né? Fechamos, né? Investimento misto, a gente fecha a nossa aulinha de número 2. E aí a gente amarra esse conteúdo. Em relação a esta aula, alguma dúvida? Se não, talvez ou mais ou menos. Tranquilo, não tranquilo? E aí? Tranquilo. Vocês são muito... Vocês são muito cordiais. Tinha que fazer um monte de pergunta, fazer o professor suar. Vamos até às 11, maratonando econômico. Professor, para, doido, maluco. Oi, você consegue liberar a aula lá do pessoal, a gravação do pessoal de RH? Porque todos os computadores estão apagados, não sei o que eu faço. Tá bom, obrigado. Pronto, ele vai resolver. Bom, chegamos na nossa aula de número 3, e na nossa aula de número 3, você lembra dessa aula de número 3, Ruth? Cibele, deixa eu ver quem mais eu vou me lembrar dessa aula. O Guilherme e o Lucas Gabriel. Me lembro muito de vocês nessa aula, porque na aula de número 2 a gente falou do pensamento marxista, e aí vocês, nossa, eu adoro Marx e eu, tudo a ver. Vocês lembram disso? Vocês ficaram vocês ficaram encantadinhos com o pensamento. Eu falei assim, poxa, não dá agora para deixar vocês assim, vou ter que trazer os outros 2 porquinhos, porque senão vocês vão virar tudo marxista, né? E não pode, tem que conhecer os 2 lados da moeda, né? Não adianta conhecer um lado só. E aí essa aula foi uma aula meio improvisada, nossa, a gente foi lá no programa, cavou, eu peguei o conteúdo da aula 3, joguei para a aula 4, para abrir um buraco aqui, para a gente poder falar dos outros porquinhos, né? E aí a gente amarra o conteúdo, porque são os 3 pais fundadores da sociologia. Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. E aí, nessa aula de número 3, a gente trouxe o pensamento de Max Weber e o pensamento do Emile Durkheim. Vocês se lembram desse pensamento? Max Weber quem era? Era um sujeito burocrata, né? Ele defendia ali uma certa burocracia estatal na forma do pensamento, chamava as pessoas na sociedade de atores sociais e dizia que cada grupo de pessoas, ele tinha 4, né? Aquele grupo que tem a ação baseada na paixão, a ação baseada na racionalidade, a ação baseada na ressonância, na dissonância. E aí ele falava o seguinte, os atores sociais vão agir conforme as instituições estabelecem a burocracia da interação. Então, nesse movimento do Max Weber, a gente tinha como, por exemplo, prever o comportamento das pessoas para lançar um produto antes mesmo das pessoas terem determinado comportamento. Ou seja, a gente vê o comportamento de hoje, com base nesse comportamento de hoje, era possível, né, através da metodologia do Weber, identificar o comportamento reflexo de amanhã, e aí você desenvolve um produto para esse comportamento de amanhã. Ou seja, você está um passo na frente. É a capacidade de previsibilidade econômica e medir, né, o grau de interação da sociedade para com as coisas por meio dessa técnica. Por outro lado, a gente teve lá também o pensamento do Emile Durkheim, né? O Emile Durkheim, para começar, ele era um sujeito ligado à biologia. Eu gosto muito do Durkheim. Inclusive, se vocês tiverem um tempinho nas férias, agora não, está tudo muito corrido, mas se vocês tiverem um tempinho nas férias, eu não vou ser chato e falar assim, leiam o Suicídio, não.
Não precisa ler o suicídio. Mas vai na internet e coloca assim, resumo do suicídio. Emily Durkheim. Aí lê o resumo. Poxa, tenha contato com esse material, é fantástico. O Durkheim, ele escreve essa obra. Eu li esse livro 2 vezes, gente. Eu li esse livro quando eu estava... eu li esse livro antes de entrar na faculdade, quando eu estava na GV, e li esse livro depois na faculdade, no 3º ano. Era uma leitura obrigatória, acabei lendo de novo para poder fazer uma análise jurídica da coisa. Mas o livro O Suicídio, de Emily Durkheim, é fantástico. Ele classifica as modalidades de suicídio. Ele diz o seguinte: vai ter gente que vai ter um suicídio egoísta. O que é o suicídio egoísta? O sujeito não se suporta mais, ele acha que o problema dele é maior do que o problema dos outros, ele acha que o fardo que ele carrega é tão grande que ele não tem mais valor social, ele não se identifica como um partícipe da sociedade, então ele vai lá e ceifa a própria vida. Esse é o suicídio egoísta. Aquele suicídio em que você não leva em consideração o outro. Por que você não leva em consideração o outro? Porque se o Durkheim enxergar a sociedade como um organismo vivo, se você se matar, você está deixando de contribuir para esse organismo, porque você é uma parte desse organismo. E todo mundo tem que trabalhar para o sistema funcionar. É a brincadeira de roda. Então, se você sai, a roda já não vai fazer o mesmo efeito. Então, ele dirá, essa é uma modalidade egoísta. Se você está se matando porque você está com um grande problema e está achando que isso é problema seu, que a vida que você está tirando é a sua, Durkheim dirá, não, você está causando mal social ao tirar a sua vida. Bom, por outro lado, tem o suicídio altruísta, aquele que você se mata em prol do outro. Nossa, como isso? Inúmeras vezes. Uma pessoa está lá se afogando, o cara pula na água, salva o que está se afogando, só que acaba ele por se afogar. Você tem, na história do Brasil, lá em 1900 Nossa, me fugiu, 40 e pouco, 50 e pouco, meados de 1900, na era de Getúlio Vargas, né, na era Vargas. O que acontece? Num dado momento, Vargas não consegue dar o golpe, o que ele faz? Ele pega, ele se mata e deixa uma carta, né? Essa carta, ele diz assim, eu me matei por vocês, pelo povo brasileiro, considerado também um suicídio altruísta, né? Caminhar para a própria morte é um tipo de suicídio, né? Se você pegasse ali, por exemplo, na história da religião, você tem um sujeito chamado Jesus Cristo que entrega a sua vida pelas pessoas, né? É um tipo de suicídio também altruísta, né? Você está dando a sua vida pelo bem do próximo, pelo bem do outro, em favor do outro. E tem o suicídio anômico, aquele que não tem muita causa, né? Aquele suicídio que não é nem o egoísta nem o altruísta. Ele classifica como um suicídio anômico. Bom, ele dirá nas estruturas, no livro dele, que as estruturas sociais e econômicas diminuem a taxa de suicídio no mundo. Como ele faz essa análise? Ele diz o seguinte, olha, se você é jovem e solteiro, a chance de você se matar é maior do que se você for casado. Pessoas casadas se matam menos do que pessoas solteiras. Aí depois ele diz o seguinte, os que têm filho se matam menos do que os casados que não têm filhos. Então, comparando casado com filhos, casado sem filhos. Aqueles que têm filhos se matam menos do que aqueles que não têm filhos. Pessoas que têm laços familiares se matam menos do que pessoas que não têm laços familiares. Então, ele começa a fazer uma estatística das pessoas que se matam. E ele vai dizendo assim, quanto mais você está entranhado na sociedade, menor a chance de você se matar. Porque é aquela coisa, você começa a fazer conta. Poxa, eu não vou me matar. Como que eu deixo minha mulher se eu me mato? Como que fica o meu filho no mundo em que ele não terá um pai? Então você vai tendo balizas que te impedem de cometer o ato suicida.
E aí a economia tem um papel fundamental nisso, porque a economia passa a movimentar uma indústria da interação social, como, por exemplo, uma festa de casamento, movimenta a economia. Mas se você é casado, a chance de você se matar é menor. Então, o casamento é um fator econômico, mas também um fator de controle social. O emprego, a relação com os filhos, as datas comemorativas, tudo isso vira artefato econômico para exercer, dirá Durkheim, controle social. Você quer preservar o organismo, certo? Ele também tem uma outra tese bastante interessante, nós falamos dela, que é aquela tese de que numa economia durkheimiana, você tem o alto grau de especialização. Então, as pessoas vão se especializando. A gente deu o exemplo da Ruth. A Ruth é especializada em fraude. E aí ela vai se afastando, se afastando, se afastando. Daqui a pouco ela é tão específica, é tão cirúrgica naquela especialidade dela, que ela se afastou do aparato social. Porém, paradoxalmente, quanto mais você se especializa, mais você se aproxima. Quanto mais eu me afasto da sociedade para uma microespecialização, mais eu me aproximo da sociedade pela falta de calibração que eu tenho nas outras áreas. Seria mais ou menos assim. Um médico é especializado em câncer de mama de mulheres de 35 a 45 anos que não tiveram filhos. Essa é a microespecialização dele. Ele é muito específico. Mas ele é tão específico naquilo, se ele pegar um resfriado, ele precisa ir no médico, porque ele, sendo médico, já não sabe resolver o resfriado. Então, aquilo que o distanciou da sociedade é a mesma força que, paradoxalmente, o atrai para a sociedade, porque ele só sabe fazer aquilo, então ele precisa da sociedade para todas as outras coisas. Então, esse é um paradoxo que o Durkheim coloca também na sua obra. Bom, aí a gente fecha a nossa aula de número 3, falando das empresas como agentes econômicos, né? As empresas fomentando negócios na economia, e a gente traz aquele fluxograma, né? Empresa e família. Qual que é o fluxograma? A família sai de casa, trabalha, e aí ela pega o dinheiro do trabalho e consome no mercado para sustentar a casa. Por outro lado, as empresas pegam as famílias, colocam para trabalhar, paga-se um salário, disponibiliza produtos no mercado e essa família que tem um salário vai lá e gasta. O dinheiro está sempre circulando dentro do mesmo meio. Esse é o fluxograma de modelo econômico. Aula 3 é encerrada. Alguma dúvida? Se não, talvez ou mais ou menos. Não. Ok. Chegamos na nossa aula de número 4. Weber, lindo e sem defeitos. Nunca errou. Não é assim que a moçada fala? Tem uma figurinha. Nunca errou. Olha aí. Economia clássica. O que tem na economia clássica? Economia clássica tem lá o Adam Smith falando do liberalismo econômico, né? Foco na produção. Você tem um grande número de consumidores, porque na economia clássica o mercado era fechado, lembra? Então, o mercado sendo fechado, as pessoas têm dinheiro, mas não têm o que consumir. Agora, as pessoas passam a ter o que consumir. Então, tendo o que consumir, as pessoas querem gastar. Então, na economia clássica, não se tinha uma preocupação, por exemplo, com a nossa disciplina de sexta. Ninguém se preocupava com marketing. Por quê? Porque não tinha esforço para vender. Todo mundo quer comprar. Porque você tinha um mercado fechado, por exemplo. Qual era o carro que a gente tinha no Brasil, numa economia clássica? Era o top dos top, era o Monza. Enquanto que na economia aberta, na Alemanha, você tinha pelo mesmo preço a BMW. Então, assim, você vai de Monza ou vai de BMW? Então, assim, aqui a gente tinha uma geladeira tosca, com termostato, né, com resistência. Lá ele já tinha os refrigeradores. Então, no momento em que a economia abre, você rompe esse modelo clássico e você começa a ter um aquecimento nacional por conta do liberalismo econômico. Aí falamos um pouquinho da lei de Say, né? Foi um outro economista também que criticou o Adam Smith. Na verdade, todo mundo critica o Adam Smith porque ele é o precursor do pensamento econômico. Mas ele vai dizer o seguinte,
A sua capacidade demandante está intimamente ligada à capacidade de produção. Ou seja, antes de produzir, você precisa ter acesso à demanda. E aí, com base na demanda, é que você produz. Então, esse é o pensamento do SEI, né? E aí, dessa forma, se você seguir a lógica do SEI, você nunca tem evasão de estoque, né? Porque você sempre vai produzir de acordo com a sua capacidade demandante. Ou seja, eu produzo para quem realmente me demanda. E aí, a gente entra aqui na macroeconomia, em que a gente compreendeu algumas questões conjecturais. O que são questões conjecturais? O que guia a economia de um país como um todo? Inflação e desemprego, né? Existe uma taxa de inflação baseada em alguns indicadores que vai medir o seu poder de compra, ou seja, você ganha um salário. A inflação vai dizer se o seu salário garante ou não o seu sustento. E o desemprego vai medir o grau de riqueza de uma nação. Quanto mais forem as pessoas desempregadas, mais subdesenvolvido é aquele país, é aquele estado, é aquela nação. Quanto melhor a capacidade de geração de emprego, maior a capacidade de geração de renda, então, portanto, a nação acaba sendo considerada uma nação em desenvolvimento. Isso para efeitos do Brasil, né? Nós não somos desenvolvidos, também não somos subdesenvolvidos, somos um país em desenvolvimento. Essa é a classificação correta para categorizar o nosso estado, o nosso estágio. E aí a gente fala dos agregados econômicos. Quais são os agregados econômicos? Quando a gente vai para a economia local, basicamente a gente vai para discutir produto. Produto é o quê? Tudo aquilo que satisfaça um desejo humano. Tá na pirâmide de Maslow? Tá. Alguém consegue comprar usando recurso? Consegue. Isso é um produto. Para a economia, produto é algo oferecido para satisfazer uma determinada necessidade. A renda é a soma de todas as remunerações dos fatores de produção. Então, terra, trabalho, capital, capacidade tecnológica. Tudo isso gera renda. A soma de todos esses proveitos vai gerar o que para nós? A nossa renda, que vai ser medida depois, nós vamos falar isso, acho que é a próxima aula já, ou mais uma para frente, o produto interno bruto, né? Vai medir o nosso PIB, a soma de todas as rendas. E aí, por fim não, temos a poupança, que é a parcela da renda e do patrimônio que não é gasto. Antigamente, quando a gente era criança, se falava o seguinte: você tem que viver com 70% do seu salário e 30% você tem que colocar na poupança. Hoje a conta é um pouco mais sofisticada, não é bem assim. Mas o ideal, a ideia é essa, né? Não pode faltar, não pode sobrar mês no fim do salário. Tem que sobrar salário no fim do mês. Se você vive com tudo o que você ganha, você não está vivendo de maneira correta. Você tem que viver com menos do que você ganha, para que você possa ter uma capacidade de fazer poupança, uma capacidade de fazer reserva, né? E aí a gente falou um pouco disso. E aí, para poder fechar a conta, já que você tem a renda, que é a entrada, você tem a reserva, que é o residual, você tem a diferença disso, que é o que sai. O que sai é despesas, né? Que são os gastos usados para obtenção de receita. Ou seja, tudo que você gasta para ganhar dinheiro é considerado uma despesa para ganhar dinheiro e para, evidentemente, a sua sobrevivência. Fechamos, então, a nossa aula 4, chegamos na metade do programa. Pergunto a vocês, até aqui, tudo bem? Tudo certo. A gente avança, então, para a nossa aula de número 5. Na nossa aula de número 5, a gente começou lá falando sobre crescimento econômico. Como se mede o crescimento econômico de um país? Muito fácil, pelo produto interno bruto. O que é o produto interno bruto? É a soma de todas as entradas do país. Nós exportamos coisa para o exterior, entrou dólar. É produto interno bruto. Nós vendemos coisas aqui internamente, circulamos renda, produto interno bruto. O produto interno bruto é a soma de todos os recursos da nação.
Tudo bem, esse número pode ser muito alto ou esse número pode ser baixo. Como eu vou saber se esse número ele é um número que indica uma nação equilibrada? Aí você vai precisar fazer aquela distribuição chamada de renda per capita. O que é per capita? Uma renda por cabeça. Ou seja, a Ruth ganha 20 mil, mas na casa dela moram 4. Então ela não ganha 20, ela ganha 4, ela ganha 5. Porque se você pegar os 20 e dividir pelos 4, dá 5 pontos para cada um. Então a renda, embora alta, no momento em que se divide por cabeça, ela tem uma desvalorização. Então esse é o problema do Brasil. A gente é um país super demográfico. A gente tem muita gente, muita cabeça. Aí o PIB acaba ficando um pouco diminuído, porque o nosso PIB é alto, mas no momento em que a gente faz a distribuição per capita, aí ele fica pouquinho. Por isso que nós estamos classificados como um país em desenvolvimento, embora tenhamos PIB muito superior a países desenvolvidos. Só que quando faz a distribuição per capita, eles estão melhores do que nós. Certo? Certo. Bom, desenvolvimento econômico. Quais são as balizas para o desenvolvimento econômico? A gente sabe que somos um país desenvolvido na medida em que os indicadores inclinam para baixo nesses itens. Pobreza. Lembram-se que eu coloquei lá CONSGA-ERRA-PRO, erradicar a pobreza e diminuir a marginalização. Esse é um objetivo fundamental da República. Então, o país desenvolvido não tem pobres. Nossa, professor, mas sempre vai ter os pobres. Não, você tem pessoas com a baixa renda. O pobre, a classificação da pobreza está muito atrelada a questões de saneamento básico e questões de fome, como também questões de moradia. Então, a pobreza aqui é a extrema pobreza. Então, se o país tem extrema pobreza, esse é um indicativo de que ele não é um país desenvolvido. O desemprego, a desigualdade, as condições de saúde, nutrição e educação e moradia. O que falta para nós aqui? Olha, em termos de pobreza, o Brasil evoluiu muito. Então, a gente não tem um grande número de pessoas na miséria. A gente tem muitos pobres, mas não temos pessoas em situação de pobreza. Temos, mas não é um número alarmante perto das nossas extensões e demografia. Desemprego está crescendo muito agora na pandemia, parece que a gente já superou o número de 15 milhões, o que é um problema sério, né? Mas é um momento atípico, o Brasil tinha um certo aquecimento, né, antes dessa pandemia. As questões ligadas à desigualdade, saúde aqui é saneamento, é esgoto. Já viram aqueles vídeos que tem as criancinhas pulando no esgoto? Quando você sai da casa, tem uma vala aberta, o esgoto é a céu aberto, tudo isso causa doença, né? Então, quando se fala de saúde, aqui, a gente está falando de saneamento básico. Nutrição é alimentação, a gente não quer saber se o menino está comendo barrinha, não, é saber se ele come, se ele está desnutrido ou se ele está minimamente ali conseguindo sobreviver. Educação, a gente está tentando, né? Na verdade, é um déficit. Esse país não investe em educação, isso é um problema. E moradia. Falando sobre as fontes de crescimento, quais são as fontes de crescimento? O trabalho, o capital e a tecnologia. Trabalho você aumenta, né? Você contrata mais gente, você consegue produzir mais, você cresce. Você bota mais dinheiro, você cresce. Você traz um aparato tecnológico, substituindo, por exemplo, o capital humano, você cresce. Então, dentro da economia, esses são os fatores de crescimento. O trabalho qualificado, o capital investido e a tecnologia otimizando processos, certo? E aí a gente entrou nos ciclos econômicos. Os ciclos econômicos é muito bacana, gente, porque aqui a gente vai entender o Brasil que a gente está. A gente tem aquele momento de boom, que a economia está bombando, o período de boom é marcado por prosperidade. Tem um momento de uma recessão, é o que a gente está vivendo agora, uma recessão técnica, né? Determinados setores da economia não vão tão bem, e aí se diminui os investimentos, a bolsa cai, e você passa a enfrentar um período de recessão. Você tem a depressão. Depressão é o fundo do poço,
nossa, nós passamos por uma aqui, esquece, não queremos passar por outra, é aquele momento em que o país se afunda, e aí é aquela coisa, quando você chega no fim, a parte boa é que não tem mais para onde descer. Dali para frente é recuperação. Ou seja, quando você chega no fim do poço, qualquer reflexo é positivo, né? Porque aí tudo vira crescimento. Você não tem mais para onde descer, qualquer movimento é um movimento de subida. Fechamos com isso a nossa aula 5. E eu pergunto a vocês se vocês ficaram com alguma dúvida. Não? Podemos avançar? Aula de número 6. Na aula de número 6, nós entramos nos instrumentos de política econômica, né? Ou seja, beleza, nós vamos fazer aqui, o protagonista dessa aula é o Keynes. Então, vamos fazer uma economia baseada em políticas econômicas estatais, em que o Estado, de certa forma, abraça ali a população e garante algumas medidas. Como isso é feito? Isso é feito por meio de uma política fiscal, que vai regular, por exemplo, a captação de impostos. A política monetária vai dizer se o banco emite ou não emite moeda. A política cambial basicamente vai pegar os recursos externos, converter e vai medir a nossa moeda em relação à moeda estrangeira. Por exemplo, hoje o dólar está 5-1. Absurdo. Já teve tempo que o dólar estava 1-1, épocas boas, 3-1, tal. Mas já teve tempo também que estava 12-1. Então, a política de câmbio vai medir, porque não adianta ter um monte de dinheiro aqui se esse dinheiro não vale lá fora. Então, a política de câmbio vai medir exatamente isso, a nossa valoração em relação ao mercado estrangeiro. E a política de renda? Aqui, como que o país capta a renda? Ou seja, o país vive de imposto ou o país vive de investimento? Então isso é um fator interessante. Por meio desses fatores é que a gente vai fazer as políticas econômicas. Falamos sobre os meios de disseminação, ou seja, como que você coloca uma política econômica em prática. Você pode colocar via macroeconomia, ou seja, por meio de políticas estabelecidas pela União, governo federal. Você pode fazer isso pela redistribuição da renda, programas como Bolsa Família, por exemplo, são exemplos disso. Ou você pode fazer por alocação de recursos. O que é alocação de recursos? Você cria, por exemplo, um restaurante chamado Bom Prato, cujo prato de comida custa R$1. Então, você não é uma política pública que você está alocando recursos e viabilizando ali uma questão mais social. O governo, então, já que ele é o agente de fomento dessas ideias, desses ideais, dessas políticas, o que o governo faz? O governo vai ter alguns gastos relacionados a esse tipo de atividade. Esse gasto pode ser um gasto de consumo, ou seja, ele está gastando para fazer, pode ser um gasto de transferência, aquela situação em que ele coloca o particular para fazer para ele. Qual é o principal exemplo? A passagem que você acha muito cara, que você paga lá R$4,80, essa passagem, na verdade, custaria mais do que R$4,80. Só que o Estado, ele custeia uma parte e você custeia a outra. Só que ele não é o agente do transporte. Ele contrata uma empresa da área privada para ajudá-lo na execução desse serviço. E ele remunera essa empresa para que preste esse serviço essencial a você. Isso é um gasto considerado de transferência. E os gastos de investimento, que são aqueles que são aplicados ao longo prazo. E aí pode ser considerado um gasto de investimento social ou um gasto de investimento financeiro. Depende do tipo de aplicação. Como que o Estado, em políticas macroeconômicas, lida com o dinheiro? Bom, ele vai fazer isso por meio de uma instituição denominada Banco Central, ou, como as pessoas conhecem, o banco de todos os bancos. O banco que fiscaliza, organiza e edita as normas para todo o modelo e sistema financeiro vigente no país. Beleza.
O que o Banco Central faz? Quais são as suas atribuições? Primeiro, ele é responsável pela emissão do papel moeda. Você tem lá a nota de R$200, a nota de R$100, a nota de 50, de 20, de 10, de 5, de 2. Quem emite essas notas? Quem define o padrão do dinheiro é o Banco Central. Então, esse é um ponto. Ele é o guardião das reservas dos bancos, ou seja, a Ruth, a Cláudia, a Ingrid, Ana Shirley, o Marcos, a moçada toda pega o dinheiro, bota lá no Itaú, bota no Nubank, bota no Inter, bota no Bradesco. Onde esses bancos botam o dinheiro deles? Eles vão ficar segurando o dinheiro? Não, eles também fazem investimentos. Então, eles colocam esse dinheiro no Banco Central, que é o banco que é responsável pela reserva dos outros bancos. O que mais que ele faz? Empréstimos e liquidez aos bancos. Ou seja, se a Ruth precisa de dinheiro, ela pede para o Itaú. E se o Itaú precisa de dinheiro? Aí ele vai pedir para o Banco Central. E o Banco Central vai emprestar ou não, baseado no seu grau de liquidez. O que é o grau de liquidez? É a garantia de que aquele dinheiro que está sendo emprestado vai ser devolvido. Certo? Que mais? Realização das operações de mercado aberto. O famoso IPO, né? Uma empresa, quando ela cresce, resolve abrir o seu capital para entrar na Bolsa de Valores, precisa passar por um IPO, né? Um processo de abertura. Quem fiscaliza, regulamenta e autoriza, isso é o Banco Central, até porque estaria entrando dinheiro numa empresa nacional pela via do capital aberto, ou seja, o dinheiro pode vir de qualquer lugar do mundo. E o controle seletivo de crédito. Aí a ideia é dizer o seguinte: como que se mede o grau de crédito das pessoas? Se você tem ou não crédito, quem é que vai dizer isso e como isso vai ser colocado? Isso vai ser colocado pelo Banco Central por meio das suas normatizações, ou seja, o banco faz constantes pesquisas no mercado para entender o grau de liquidez das pessoas. Por exemplo, no ano de 1990, nós tivemos um fenômeno no Brasil chamado de superendividamento do consumidor. A linha de crédito foi lá embaixo, determinação do Banco Central. Então, ele tem uma atuação direta também na política de crédito a nível nacional. Pergunto a vocês, até aqui tudo bem? Dúvidas? Porque nós fechamos a nossa aula de número 6. Se não, talvez, ou mais ou menos. De boa, de buenas, de buenas. Quem mais? Quem mais se atreve? Só a Ruth? Chegamos na nossa aula de número 7, penúltima aula do programa até a nossa avaliação. Eu dei uma desligada aqui na câmera porque eu estou dando uma andada aqui na salinha enquanto eu estou conversando com vocês, tá? Na verdade, foi uma grande adaptação ter que dar aula sentado na frente de um computador. Eu sempre dei aula no presencial, gosto de andar pela sala, gosto de andar para escrever na lousa, e aí ficar sentadinho às vezes é chato. Então eu tô em pé aqui fazendo a vez do professor presencial. Bom, aula de número 7, nós continuamos estudando as políticas macroeconômicas, só que agora a gente passou a olhar para a macroeconomia do ponto de vista estrutural. E falamos basicamente que ela se divide em 2 eixos. Existe uma economia real. O que é uma economia real? Aquilo que de fato as pessoas fazem. Elas compram coisas, elas contratam serviços, elas contratam pessoas. Numa economia real, eu tenho o escambo, eu tenho a troca. Eu vou lá no mercado, eu quero o leite. Só que, para viabilizar a economia real, você precisa de uma economia monetária. O que é uma economia monetária? É uma economia baseada na moeda. A moeda é uma unidade de valor. Então, em uma estrutura macroeconômica, você tem operando os 2 modelos de economia. A economia real
porque as pessoas ainda trocam coisas, e a economia monetária, certo? Falando de economia monetária, a gente entra na questão da moeda, que é o fator monetário da economia. E aí, qual é a função da moeda? Por que em um dado momento a gente abandona a economia real, ou não abandona, mas deixa a economia real mais de lado, e a gente começa a acelerar a economia monetária? Porque a moeda tem para nós algumas funções. Quais são as funções? Primeiro, ela é um instrumento de troca. Então, a gente define aqui que determinado produto ou serviço custa determinado valor, a gente pega um papel, diz que esse papel tem esse valor e ele passa a ser uma unidade de troca. Professor, dá um exemplo muito fácil. A coxinha custa R$5. Eu tenho um pedaço de papel que está escrito 5. A mulher que vende coxinha entende que aquele papel vale 5. Eu dou o papel, ela me dá a coxinha. Instrumento de troca. Medida de valor. Medida de valor é que cada dinheiro tem um determinado valor. Não poderia dar para ela, por exemplo, uma nota de R$200 para comprar uma coxinha. Então, com a unidade monetária, você consegue medir os seus graus de investimento. E, por fim, a reserva de valor. Ou seja, na economia real, você tem que trocar tudo o tempo todo. Na economia monetária, você não precisa trocar tudo o tempo todo. Você pode guardar, você pode fazer reserva. E aí, quando você faz reserva, você se prepara para períodos, né? Essa é a ideia da reserva de valor. Por outro lado, retenção de moeda. Quando eu seguro moeda, o que eu ganho com isso? Primeiro, eu ganho uma possibilidade de fazer negócios ou transações, porque eu tenho retenção de moeda, e eu posso operar no mercado da especulação. O que é o mercado da especulação? Via de regra, bolsa de valores, né? Especulação por excelência. Se eu tenho retenção de moeda, eu seguro meu investimento, eu mudo todo o curso da bolsa. Se eu boto meu investimento, eu acelero todo o curso da bolsa. Então, quem tem retenção de moeda tem poder de especulação no mercado. Fatores que modificam o valor do dinheiro, ou seja, eu estou com meu dinheiro aqui, professor. Meu dinheiro pode sofrer alteração? Pode. Você não tem nenhuma garantia de que seu dinheiro não pode sofrer alteração. E quais são os fatores que podem afetar o valor do dinheiro que hoje você tem? Primeiro, a inflação e o risco de perda de liquidez, né? A inflação, se ela aumenta muito, o seu poder de compra diminui. Se o seu poder de compra diminui, a inflação mudou o valor do seu dinheiro. É aquela história. Vocês já devem ter ouvido a mãe de vocês falarem isso. Hoje eu, no caso, acho que sou a mãe que fala isso, porque eu falei isso ontem. Você vai no mercado, você sai com 2 sacolas e dá R$100. Você fala, poxa, como que eu gastei tanto e comprei tão pouco? Acho que o meu dinheiro está perdendo valor. Isso é o quê? Isso é a Ruth fala isso também. Isso é o reflexo, né, da inflação e das taxas operando o nosso dinheiro. A preferência por liquidez, né, também. Se o seu dinheiro é líquido, ele tem um valor maior. Se ele não é líquido, ele não tem tanto valor assim. Como, por exemplo, eu tenho uma fazenda. Tudo bem, consigo vender a fazenda amanhã? Difícil. Então não tem liquidez. Eu tenho 800 mil no banco. Eu consigo dar vazão amanhã? Eu consigo. Então, o dinheiro monetário, ele tem mais liquidez do que o dinheiro colocado em ativo. Só que ele pode sofrer valor. Então, são prós e contras. E aí, falando de ativo, a gente entra no valor relativo dos ativos, né? O ativo, ele pode ter um valor de acordo com o seu lucro. Então, é um ativo que me gera juro. Porque eu botei capital, a resposta para o capital é o juro. Então legal. Então, eu tenho lucro nessa operação. Ok, vamos embora. Não, o ativo ele não tem lucro, mas ele tem desenvolvimento tecnológico. Exemplo, a Uber. Nunca deu lucro. A iFood nunca deu lucro. Mas é uma plataforma, é uma tecnologia. Então, nesse caso, o valor relativo está na funcionalidade e não na liquidez. Ou no bem-estar da população. Então, assim, gastou-se milhões e milhões para dar o auxílio emergencial. Tudo bem, não deu lucro, mas garantiu o bem-estar das pessoas para que pudessem ali manter o seu sustento durante um período de pandemia.
Então, a ideia do bem-estar da população, às vezes, é o resultado efetivo. Nem tudo você faz para se obter dinheiro. Com isso, nós fechamos a nossa aula de número 7. Alguma dúvida? Tá rápido demais ou tá legal? Podemos avançar? Tem mais uma aulinha ainda para a gente revisar. Ou tem algum ponto que vocês queiram trabalhar melhor? Ó, o Marcos Vinícius levantou a mão. Que top! Será que eu consigo levantar minha mão também? Ah, levantei minha mão também. Eu só queria saber qual era a função. Seu cara de groselha. Achei que você ia fazer uma pergunta. Aula 8. Gente, a aula 8 foi bem suave, né? Para a turminha que já foi meu aluno no semestre passado, que teve legislação empresarial comigo, viu que essa aula 8 aí é uma coisa que a gente já tinha visto na disciplina de legislação. Para a turminha nova aqui, o Gabriel e a Si, aprenderam isso já na semana passada. Então, essa aula está bastante fresquinha na nossa cabeça. Mas, basicamente, sendo a empresa o principal meio de movimentação econômica na sociedade e sendo ela responsável pela especulação no mercado, a gente viu ali os tipos de empresa, né? Falamos um pouquinho sobre o nome coletivo. Basicamente, os tipos de empresa são avaliados pelo quê? Pelo grau de responsabilidade e possibilidade contratual. Então, nome coletivo, todos os sócios respondem pelo capital, pelas dívidas da empresa de maneira ilimitada e solidária. E o administrador, obrigatoriamente, tem que ser sócio do negócio. A comandita simples, você tem lá 2 tipos de sócio, o comanditário e o comanditado. A responsabilidade do comanditário é limitada ao valor das suas cotas. A responsabilidade do comanditado é uma responsabilidade que é ilimitada e solidária. Aí nós falamos do principal modelo adotado no Brasil, que é a limitada. Quase todas as empresas são limitadas. Quais eram os grandes benefícios da empresa limitada? 2 eram os seus grandes benefícios. Primeiro, a possibilidade a possibilidade contratual, né? É uma empresa que você consegue definir melhor as regras do jogo, porque ela está baseada no contrato e não na lei. Tem a lei que regulamenta, mas a lei te dá margem para colocar as coisas no contrato. E a limitação da responsabilidade, né? Você responde sempre pelo valor das suas cotas e é uma responsabilidade não solidária. Então, a empresa limitada ela é a mais adotada no Brasil por conta desses 2 benefícios. Mas o que interessa para nós aqui é a empresa anônima, né? A sociedade anônima, a famosa SA. Ela interessa para nós porque quando você vira uma SA, o seu capital está aberto, então você foi oficialmente para a Bolsa de Valores. Você virou um agente de especulação. Então, determinada prática sua pode afetar o país como um todo do ponto de vista de investimento. Se você acerta, todo mundo põe dinheiro em você. Se todo mundo põe dinheiro em você, você é do Brasil, você paga imposto. Então, isso afeta macroeconomicamente o sistema. Ah, não, por exemplo, quem está ferrado? Qual é a empresa que está ferrada agora? Está perdendo muito dinheiro em função de especulação. O Carrefour, né? O Carrefour, ele teve uma sequência de gafes aí, de problemas aí com o tratamento das pessoas, e agora ele está perdendo bastante dinheiro. Então, esse é o mercado especulativo da sociedade anônima. A comandita por ações, ela é muito parecida com a sociedade anônima, porém, você tem ali o sócio administrador, ele está vinculado com uma responsabilidade ilimitada. Esse tipo de sociedade, eu até falei para vocês, ele é muito usado na construção civil. Fora desse modelo, eu não vejo muito esse estilo pegando, porque não é legal. Mas para a construção civil ele funciona bem. E aí a cooperativa, o que é a cooperativa? A cooperativa
ela está intimamente ligada à questão macroeconômica, porque, via de regra, ela opera no terceiro setor, né, que são as políticas sociais, né, aquelas coisas como plantar árvore, abraçar árvore, beijar baleia, limpar o óleo de baleia, tudo isso está atrelado aí ao terceiro setor, que, via de regra, o Estado vai lá e contrata uma cooperativa ou uma empresa do terceiro setor, uma OCIP, para poder desempenhar essas funções. Então, assim, papel das empresas na economia. Principais empresas: limitada, movimenta a economia local; anônima, viabiliza a possibilidade de especulação; e cooperativa, está intimamente associada aí ao terceiro setor, com causas de natureza mais sociais. E aí, com todas as regrinhas que a gente viu lá, isso foi na semana passada, acho que não vale nem a pena repetir todas elas. Se vocês quiserem, sim. Aí vocês dão um toque aí no chat. E a gente falou também dos modelos de tributação. O que é um modelo de tributação? Você tem dois tipos. O modelo do lucro real, ou seja, a gente falou lá que as pessoas iam pagar o seu imposto. Esse imposto é cobrado de acordo com o imposto de renda, né? De acordo com a renda oferida pela pessoa. Só que pode ser que a empresa não queira ter essa burocracia, né? Principalmente se o dinheiro dela não for um dinheiro tão limpo. Exemplo de empresa que não tinha essa burocracia: a Odebrecht, né? Como ela tinha que pagar muita propina, então isso não se justifica no livro de caixa. O que ela faz? Ela se encaixa lá no lucro presumido, ou seja, presume-se já um valor de lucro e paga-se o imposto de acordo com o extrato de despesa e de receita, sem precisar fazer o balanço. Então, esses são os dois modelos de tributação. Qual que é a vantagem no modelo do lucro presumido? Se você adotar o lucro presumido, o Estado vai lucrar. Então, você vai ter mais políticas econômicas e sociais. Se você adotar pelo lucro real, o país vai lucrar, porque aí você vai ter mais empresas do setor privado investindo. Então, o modelo de tributação ele foi amarrado de tal maneira que a nação sempre ganha. Ou ela ganha por meio do Estado, ou ela ganha por meio da iniciativa privada, mas o modelo de arrecadação está bem amarrado. E aí eu acho que é isso, gente. A gente fecha o nosso conteúdo de revisão com isso. Atividade aqui, eu queria bater um papo com vocês, né? De novamente reforçar a ideia. Entrem no AVA, façam os exercícios para que vocês possam efetivamente ganhar a nota 4, que é a nota máxima de exercício, e ir para a prova um pouco mais tranquilo em relação à nota. Se chegar na semana da prova, você não fez os exercícios, eu baixei o relatório e lancei a nota no diário, mas não tem Cristo nesse mundo que vai fazer eu alterar lá no diário, porque não tem como. O diário, para alterar, você teria que comprar outro e repreencher, porque você não pode rasurar. Então, de novo, vocês têm mais uma semaninha aí para fazer as atividades. Coloquem as atividades do AVA em dia, porque isso é extremamente importante para a composição da nota de vocês. Beleza? Estamos combinados? Sim ou não? Em relação à nossa revisãozinha, tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, aquele muito boa noite, aquele muito obrigado. Vocês sabem, né, gente? Eu gosto de ficar quarta-feira com vocês aqui, sexta também, e terça também. Terça não é com vocês, mas eu gosto também. Passar 3 noites na semana dando aula é muito prazeroso, ainda mais quando temos alunos como vocês, são pessoas educadas, alunos esforçados. Fico muito feliz com isso. Espero que vocês tenham curtido aí a nossa revisão. Qualquer coisa, me grita lá no WhatsApp que a gente resolve. Professor, ontem umas pessoas aqui falaram que o professor Alexandre era o melhor professor, viu? Ah, quem foi, Sibeli? Já me conta que eu te dou meio ponto. Olha só. Conta, Sibeli, que eu vou dar meio ponto para você e eu vou tirar o meio ponto da pessoa. Não vou contar não, professor. Poxa.
Tudo bem que o professor Alexandre é o mestre aqui das tecnologias, um professor excelente, mas vocês estão me traindo assim na cara dura. Vou te falar, viu? Bem colocado, Sibeli. Você disse na hora certa, antes da prova. Ainda bem. Vocês me pagam. Se eu não vou fazer a prova mais difícil da história. Boa noite, turma. Um beijo no coração. Até sexta.